Irmãos, eu quero falar com vocês a respeito de um versículo que está escrito na palavra de Deus, para nós darmos entrada na mensagem. E esse versículo, ele está no capítulo 11, versículo 1 de Hebreus, um capítulo muito conhecido, uma palavra muito conhecida, né? É muito conhecida, e você sabe do que isso fala. Está escrito assim: ora, quero fazer menção aqui da presença do pastor Beni, do pastor Fernando, do pastor Gabriel, da pastora Cássia. De manhã esteve conosco o pastor Jair, o pastor Cleiton, né? E os irmãos estavam aqui, Fernando, Gabriel e a Cássia, só que estavam dando aula no Instituto Teológico. E estão aqui conosco novamente agora na parte da manhã. Deus abençoe a vida de vocês, irmãos, em nome de Jesus. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. A fé é a certeza daquilo que esperamos. Venha o teu reino. Amém? A fé é a certeza das coisas que esperamos. Venha o teu reino. Nós temos a certeza que isso acontecerá. É a prova das coisas que nós não vemos. Nós temos prova da existência do reino de Deus que virá a nós, e dentro do reino de Deus se fará a vontade de Deus, como é feita no céu, se fará também aqui na terra. E as promessas que nós temos recebidas do Senhor, elas estão firmadas na palavra dele. A nossa fé, ela não está baseada em palavra alguma de homem algum, mas a palavra que a nossa fé está firmada é a palavra daquele que disse o seguinte: ele vela para que a palavra dele tenha o cumprimento exato. Aquele que disse assim: passa os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Aquele que inspirou Moisés a escrever os 5 primeiros livros, como também inspirou todos os demais escritores, até João, o último livro a ser escrito do Novo Testamento, ou o último livro a ser para a conclusão do cânon sagrado do Novo Testamento, João, que escreveu quase 100 anos depois, né? Ele escreveu o Apocalipse, quando ele recebe essa revelação lá na ilha de Patmos, né? Onde Deus traz essa enorme, essa grandiosa revelação para que ele pudesse então escrever, concluindo a história que já está escrita há muito nos céus. E, irmãos, a Bíblia fala assim, que sem a pessoa do Senhor Jesus Cristo não houve aperfeiçoamento. Sem a vinda do Senhor Jesus Cristo não houve vencedor da morte. Todos aqueles que viveram no Velho Testamento, todos eles morreram na expectativa da vinda do Salvador. Todos eles morreram na expectativa da vinda do Salvador. Morreram, mas não ressuscitaram. Ficaram no local, um lugar de descanso, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que era o perfeito, e o perfeito que venceu, e que só ele poderia vencer a morte, porque a morte é salário de algo praticado, de algo feito. E nosso Senhor Jesus Cristo não fez e nem praticou tal ato, que é o pecado. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele venceu a própria morte, e ele, então, quando ressuscitou dentre os mortos, há um testemunho dentro das Sagradas Escrituras, que juntamente com ele, os corpos de todos os irmãos, de todas aquelas pessoas que haviam morrido no Velho Testamento, na expectativa da vinda do perfeito, porque nós somos vencedores em Cristo Jesus. Ninguém conseguiu vencer a morte senão Cristo, e ninguém consegue vencer a morte senão através de Cristo.
senão através do Cristo. Por isso, ele nos trouxe a autoridade e nos deu a vida eterna através dessa autoridade que ele nos trouxe. Mas, amado irmão, você sabe que muitas vezes existem muitos momentos na nossa vida que nós somos levados até mesmo a duvidar daquilo que o Senhor, o Espírito Santo inspirou homens para poder escrever, para direcionarmos a nossa vida e para nós colocarmos a nossa confiança naquele que nos trouxe essa revelação. E nosso Senhor Jesus Cristo, ele incansavelmente, ele trabalhou o coração dos seus discípulos. E o coração dos discípulos estavam vidrados, estavam emocionados, estavam assim, derretidos diante do Senhor, pelas coisas maravilhosas que o Senhor Jesus Cristo realizava, pelas coisas maravilhosas que o Senhor Jesus Cristo fazia. E essa expectativa dentro do coração deles, esse sentimento na alma deles, não lhes dava nenhum tipo de abertura, nenhuma abertura para sequer pensar que esse Senhor que disse que ele tem toda a autoridade, que essa autoridade foi entregue para ele em cima nos céus e embaixo na terra, pudesse vir sofrer qualquer revés na vida. Jamais isso passou pela mente deles. Por quê? Porque dia após dia, a visão deles contemplava as maravilhas que o Senhor Jesus Cristo fazia, os milagres que ele fazia. Dia após dia, os ouvidos deles ouviam palavras que vinham diretamente dos céus, né? Vinham diretamente dos céus, e nosso Senhor Jesus Cristo trazia esta palavra e entregava aos seus discípulos, para que eles então se firmassem nesta palavra. Por quê? Porque haveria momentos na vida dos discípulos, como há momento na sua vida, em que a sua fé, ela é provada e ela é desafiada. Há momentos na vida da gente que a gente fala assim: eu não vou suportar isso não, eu não vou aguentar essa situação não, eu não vou suportar, eu não vou aguentar. E nós ficamos às vezes sem entender: poxa vida, mas o meu Deus, Ele é o Todo-Poderoso, o meu Deus, Ele é o grande Criador de todas as coisas, o meu Deus, não existe nada difícil, impossível para Ele. Por que eu estou vivendo uma situação tão difícil, tão adversa, que parece que eu não vou conseguir vencê-la, que eu não vou superá-la, que eu não vou sobressair sobre ela? Por que parece isso? E às vezes a gente fica um pouco duvidoso no coração. Pouco duvidoso, a gente fica pensando, sabe, irmãos, a gente estava tendo aula hoje e eu li essa semana o livro do profeta Jeremias, e Jeremias, ele ficou 40 anos, irmãos, 40 anos profetizando uma única coisa, 40 anos. E demorou-se 40 anos para que a profecia que Jeremias pregava, anunciava, se cumprisse. Então, muitas pessoas que ouviram a profecia de Jeremias lá, logo no comecinho, 1 ano, 2 anos depois, e foram se passando os anos, a nossa fé tem que ser estabelecida na palavra de Deus. E essas pessoas, muitas delas, já não acreditavam na profecia de Jeremias, não acreditavam por demorar tanto, mas Jeremias persistia naquela palavra, naquela profecia, e depois de 40 anos, a profecia se cumpriu. 40 anos. O Senhor, Ele anunciava ao coração do povo dele, anunciava o coração dos servos dele, anunciava tudo quanto a respeito dele estava escrito, tudo, anunciava as coisas que ainda iriam acontecer, iriam suceder, e ele queria que no coração daqueles servos do Senhor houvesse o espaço
como havia, para crer nas coisas magníficas e maravilhosas que foram pregadas, que foram feitas pelo Senhor, mas que também houvesse no coração deles um momento deles poderem compreender as situações contrárias pela qual o Senhor Jesus Cristo iria passar, mas que era a vontade de Deus e que havia sido estabelecido por Deus, e consequentemente aquilo não seria revogado. E por que não seria revogado? Porque na eternidade aquilo estava escrito. Não era uma profecia condicionada à atitude de um, à atitude de outro, positiva ou negativa. A profecia a respeito do Senhor, ela era irretratável, não voltava atrás de forma alguma, de maneira alguma, teria seu cumprimento exato. E ele anunciou aos seus discípulos que isso haveria de acontecer. Anunciou. Mas quando acontece isso, o coração deles não estava preparado. Não estava preparado. O Senhor, foi preso, né? Quando ele instituiu a Santa Ceia, né? Estavam comendo a Páscoa, celebrando a Páscoa, a última Páscoa, porque adentrou-se uma nova aliança, nova e eterna aliança. Então a Páscoa foi a última prática que houve da velha aliança. Então ele institui a Santa Ceia. Ele está junto com os 12, olha só, está junto com os 12, está muito perto dele ser preso, e junto com os 12, mais uma vez, ele reitera aquilo que ele havia falado. Olha, vão me prender, vão fazer isso tudo. Ele detalhou aquilo que estava escrito na Bíblia, aquilo que estava escrito no Velho Testamento, que havia uma determinação dada por Deus, e aquilo não voltaria atrás, teria que se cumprir. Mas sabe, quando todas as coisas estão indo bem na vida da gente, e a gente está maravilhado das coisas que estão acontecendo, das coisas que estão ocorrendo, e que jamais a gente pode pensar que aquilo pode ter um reverso. Jamais a gente pode pensar nisso. Está tudo tão bem, jamais, não é? E quando acontece, a gente parece que é pego de surpresa. Então, a Bíblia nos fala que o Senhor instituiu a ceia, pegou o pão, deu para cada discípulo, todos eles comeram. Ele pegou o cálice. Judas Iscariotes estava lá junto. Sim, Judas Iscariotes estava lá junto. Aquele que o Senhor Jesus Cristo haveria de trair, que haveria de trair ao Senhor Jesus, ele estava lá junto, e o Senhor não negou a ceia para ele. Não é interessante isso, irmão? Não é interessante isso? Por que não negou a ceia para ele? Porque Jesus não morreu por um tipo de pessoa específica. Jesus, ele morreu por todos. A ceia, ela é oferecida assim como o corpo do Senhor foi oferecido e dado por toda a humanidade, mas nem todos os humanos irão ter Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Mas isso não quer dizer que o Senhor não fez sacrifício em favor deles também. Eles poderão recusar, poderão não aceitar, poderão não participar, e muitos até estarão participando, mas que não terão nada com o Senhor. Nada com o Senhor. Então, irmão, eles cantaram um hino após a ministração da ceia. Eles cantaram um hino. Eu gostaria muito de estar presente, sim, de saber qual foi o hino que eles cantaram. Provavelmente tinha sido um dos salmos, né? Porque o salmo é o hinário de Israel. Talvez eles cantaram daqueles salmos que ali louvaram a Deus, cantaram. E posteriormente eles foram para o jardim, aonde o Senhor Jesus Cristo, ele foi lá, ele foi preso, né? Foi preso. Foi levado para julgamento, foi levado para a cruz e foi levado para a sepultura, né?
o coração de todos os seus discípulos se encheram terrivelmente de tristeza. De tristeza. Ah, mas eu sou servo de Deus, por que aconteceu isso comigo? Eu sou servo de Deus, eu não fiz nada para merecer, por que aconteceu isso comigo? Eu entreguei a minha vida para Jesus, Jesus está tomando conta da minha vida, por que Ele permitiu que uma situação dessa viesse sobre mim, ou viesse sobre a minha casa, viesse sobre a minha família? Sabe, irmãos, tem muitas coisas que a nossa razão não consegue entender. Não consegue entender. E quando é assim, não adianta a gente ficar martelando e enchendo a cabeça a gente de dúvidas. Uma coisa é certa, irmão, Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é puro. Deus, Ele é verdadeiro. Deus, Ele é santo. Deus, Ele cuida de cada detalhe da nossa vida. Então, quando acontecer alguma coisa com você que você não puder entender e a sua fé vir a ser desafiada, sabe o que você faz? Se você não consegue entender e compreender de imediato, e quem sabe por um período de tempo você vai ficar sem entender, mas uma hora Deus poderá te esclarecer tudinho, aquilo que você de momento não conseguiu entender, não conseguiu compreender, então Ele vai esclarecer para você tudinho, tudinho, tudinho. A Bíblia fala assim que é o servo do Senhor, Ele não deixa confundido. Entendeu? O servo do Senhor não fica confundido. Não fica confundido. Se você não entender de princípio, não entre em desespero. Acalma teu coração e deixa que o Senhor vai te esclarecer em momento oportuno. No momento oportuno. Então, o que aconteceu, irmãos? Aconteceu que os discípulos se afugentaram. Está escrito na Bíblia, ferirão o pastor e as ovelhas se dispersarão, se relacionando com essa situação que ele estava passando, que estava acontecendo. Os discípulos todos foram dispersos, todos. Ficaram com muita dúvida, ficaram com o coração cheio de tristeza, tanto que um voltou a pescar, outro foi para lá, outro foi para cá, outro foi não sei para onde, né? Algumas mulheres, né? Que elas, domingo de manhã, elas vão lá no sepulcro com a intenção de ungir o corpo de Jesus, e quando chega lá, Jesus não está no sepulcro? Não está no sepulcro. E o Senhor aparece a elas, e o Senhor conversa com elas. Elas então percebem que é o Senhor, vão e anunciam aos discípulos. Os discípulos ouvem o que as mulheres dizem, mas na verdade eles não dão crédito, né? Para você ver que a palavra da mulher, naquela época, não tinha muito peso, não era de muita confiança, né? Não tinha muito peso. Mas tudo isso devido ao coração ferido dos discípulos, decepcionados. Aí o Senhor, irmão, tem 2 deles que estão indo para Emaús, a uns 12 quilômetros de Jerusalém, estão caminhando, estão com o coração entristecido, estão conversando um com o outro, mas poxa vida, por que aconteceu isso? E agora nós ficamos sem rumo, ficamos sem orientação, perdemos o nosso mestre, perdemos aquele que nos direcionava, perdemos aquele que nos guiava, perdemos aquele que transmitia tantas palavras bonitas e maravilhosas, perdemos ele, e agora o que vai ser de nós? De repente, alguém se interessa pela conversa deles. E esse alguém se aproxima deles, e esse alguém faz desentendido, o que vocês estão conversando aí? Que vocês estão, você é peregrino, você é estrangeiro aqui, você não sabe o que aconteceu aí final de semana aí em Jerusalém, que prenderam Jesus o justo, e tal, e crucificaram, mataram-no, foi sepultado. É bem verdade que umas irmãs foram lá e não acharam o corpo dele e voltaram falando que ele havia ressuscitado, mas nós não vimos. Essa foi a expressão que eles usaram, nós não vimos. Irmão, o pivô de tudo estava do lado deles.
Jesus estava ali e eles não estavam conseguindo enxergar que Jesus estava do lado deles. Por quê? Porque a realidade já era diferente daquilo que eles tinham na mente deles. Porque para eles estavam vivendo no passado. Jesus está morto. Essa era a realidade deles. Mas o real, verdadeiro, é que Jesus havia ressuscitado. Isso sim era o verdadeiro. Ele havia ressuscitado da maneira como ele havia falado. Mas porque esses discípulos não estavam crendo, não conseguiam enxergar Jesus do lado deles. Quantas vezes a gente não fica nessa situação? Estamos passando uma situação difícil, nosso coração apertado, estamos magoados, chateados com situações, com o coração pesaroso, estamos com a alma aflita, estamos com a alma cansada, estamos com a alma assim um tanto quanto abatida, desanimada, né? E o Senhor está falando conosco, o Senhor manda uma palavra para o nosso coração, manda uma mensagem para a nossa alma, mas nós estamos vivendo algo que é predominante na nossa vida, porque o nosso coração não está aberto para receber a verdade da palavra de Deus, que tudo estabelece. Tudo estabelece. E eles estão fazendo o quê? Estão indo embora. E Jesus começa a falar para eles tudo que estava escrito lá no Velho Testamento, tudo, até aquele momento. Fala tudo para eles. E não são poucas coisas. Não são, muitas coisas são. Muitas coisas. Sabe, irmão, eu quero continuar a leitura com você aqui no capítulo 11, versículo de número 24. Do livro de Hebreus. Se você puder nos acompanhar aí, por favor. Onze, 24. O que está escrito no capítulo 11, 24 de Hebreus? Está falando ali dos heróis da fé. Eu comecei a ler o capítulo 11, versículo 1, que fala o que é a fé. Na sequência, narra aquelas pessoas que são consideradas heróis da fé. Muito embora tem muitos heróis da fé que não estão com seus nomes ali. Não estão com seu nome ali, mas que existe ainda muitos heróis da fé. Muitos heróis da fé. Balão. É o balão, Fabiano. É o balão isso aí. É um balão. Pode deixar, viu, irmão? Se voar, pode deixar. Quem que enfeitou isso aqui? Quem? Marcinha? A Marci. Deus abençoe, Marci. E a mesa da ceia ali, coisa bonita. Quem que preparou? A Luciene? Não? É tão bonito, dá vontade de dar uma mordida, né? Como diria o pastor Geraldo, veja para você ver. Não é o pastor Geraldo aqui não, é outro pastor Geraldo, tá? Olha que perfeição, irmão. Não dá vontade, o Zezão, dá vontade de pegar o patê que a irmã Ana Paulina faz de atum e passar e... Tá vendo? Ei, glória a Deus. Amém. Mas voltando aqui, irmãos, vamos ler então o que está escrito sobre os heróis da fé. Lá em Moçambique nós tivemos uma igreja invadida, uma igreja cristã invadida por pessoas de bom coração. São pessoas de bom coração. E mataram todos os irmãos lá. Mataram as crianças, mataram, sabe? É uma coisa assim que traz em nós uma certa revolta, porque esses nossos irmãos
poderiam também estar com os nomes escritos no livro dos heróis da fé. Poderiam. Eu não sei se nós teríamos a capacidade de suportar tal situação. Você já imaginou pai, mãe, vovó, criança de 10, 12 anos, criança recém-nascido, entra um bando de gente aqui com armas na mão, com faca na mão, e tem o prazer de te degolar, tem o prazer de degolar os seus filhos diante de você. Sabe por quê? Não porque você é malfeitor, porque você ama Jesus, porque Cristo é tua religião. Apenas por isso. Apenas por isso. Só de pensar, dá uma certa assim, indignação na alma da gente. Imagine você, Nisete, imagine você se você estivesse aqui com a tua neta, entrasse um povo desse, pegasse a tua neta e diante de você passasse a faca no pescoço da tua neta. Você já imaginou isso? Já pensou isso? Você que ama aí, tem a sua esposa do seu lado, pegar a sua esposa diante de você e você não poder fazer nada, degolar a sua esposa. Tem muitos dos nossos irmãos que estão passando por isso em muitos países, viu, irmãos? E você, por qualquer bobeira, qualquer coisa besteira, ai, não vou mais na igreja. Aí não vamos na igreja, aí não vamos, sabe, né? Você não estaria pronto. Não estaria pronto. Não estaria pronto. Não estaria. Não estaria. Logicamente, quando eu falo você, não estou apontando um ou outro, não. Estou falando para que essas pessoas que por qualquer coisa, né? Então, o escritor aos Hebreus, no capítulo número 11, versículo 24, ele escreve assim: pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Você sabe que os pais de Moisés, não tendo medo de uma lei estabelecida por Faraó, que era de assassinar, de matar todas as crianças que nascessem dos casais judeus, matar todo macho, porque para que não viessem os homens a desenvolverem e por serem escravos lá, não viessem a se formar um número tão grande, que no amanhã pudesse se rebelar contra Faraó e contra todo o Egito e dominar o Egito. Exatamente o que está acontecendo na Europa. A Europa está sendo invadida. Muitas pessoas, muitos muçulmanos, muitos indianos estão invadindo a Europa e os europeus não querem mais ter filhos. Eles querem ter o pet. Deus mandou crescer e multiplicar, mas eles preferem o pet. Mandou crescer e multiplicar. Consequentemente, a geração europeia está sumindo. E principalmente as capitais estão já sendo dominadas, porque esses imigrantes vêm e eles fazem filho, um atrás do outro, porque eles já têm essa concepção de dominar todo o velho continente. Né? Tanto que já nos parlamentos lá, tem muitas pessoas que já são de origem desses imigrantes. Muitos já são pessoas que têm o poder dado pelo povo
e consequentemente quem votou neles é do povo deles, né? Dado pelo povo para poder fazer leis, né? E isso não vai melhorar, isso vai acontecer dessa forma. Então, o faraó, ele mandou matar todo mundo, mas os pais de Moisés viram que ele não era uma criança comum, perceberam que tinha alguma coisa assim extraordinária na vida dele. Ainda que a gente corra risco de morte, vamos preservar a vida dessa criança. E eles preservaram a vida de Moisés, e houve uma história toda que aconteceu, história, não é história, é história, é verdadeira. E a filha de Faraó, orientada pela irmã de Moisés, falou: vamos, adota ele que eu levo para uma família hebreia cuidar. E ela pegou Moisés e levou para a própria mãe cuidar, né? A mãe de Moisés, né? Olha que coisa extraordinária, né? Aquilo que Deus tinha como propósito, aquilo que Deus tinha estabelecido nos céus, estava se cumprindo. Então Moisés, ele ficou 40 anos ele ficou lá no Egito, ensinado na cultura egípcia, que era a cultura mais avançada da época. Se um dia você tiver a oportunidade de visitar o Museu do Cairo, você vai ver coisas extraordinárias que há milhares de anos atrás, em todas as áreas de arquitetura, de engenharia, de medicina, você vai ver coisas extraordinárias que naquela época já eles tinham, né? E que vieram ser aperfeiçoadas durante o passar dos tempos, mas já naquela época eles tinham essa concepção. E o que aconteceu, irmão? Aconteceu que Moisés, com 40 anos de idade, né, viveu ali, aprendeu a cultura, aprendeu a língua, aprendeu tudo. Deus tinha um propósito nisso. Deus tinha um propósito. Mas é interessante, irmão, que ele não era cobiçoso do trono de Faraó. E por que ele não era? Por que ele não era? Porque ele foi ensinado pelo pai e pela mãe, que eram israelitas, que eram os hebreus, que eram os judeus. Foram ensinados, e eles foram ensinados. Então os pais encheram o coração dele da esperança que foi proclamada no coração deles pela promessa que Deus havia feito há 400 anos atrás para Abraão. E os pais foram ensinando. Então eles tiraram o trono do Egito do coração de Moisés. E Moisés, ele preferiu sofrer junto com o povo a quem ele pertencia, do que se assentar no trono e ver o povo a quem ele é, de onde ele veio, sendo escravos, sendo maltratados. Ele preferiu sofrer. Acontece o entreveiro lá, ele sai fugido, ele vai embora. Ele fica mais 40 anos sendo ensinado pelo Senhor no deserto. 40 anos. Agora, amado irmão, o que a Bíblia fala aqui? Que ele, Moisés, pela fé, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. No versículo 25 fala assim: preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Isso não traz à nossa memória a decisão que Daniel também tomou juntamente com os demais que faziam parte da corte? A decisão: eu não vou contaminar o meu coração, eu não vou prestar o meu coração, a minha vida, para ser um templo do pecado. Ao contrário, eu vou me preservar diante de Deus, e me preservando diante de Deus, Deus preservará a minha vida, Deus cuidará da minha vida, Deus zelará de mim. Isso não quer dizer que eu não possa ser jogado na cova dos leões, mas Deus vai estar comigo lá na cova dos leões. Agora, irmão, o que me chama a atenção é o versículo de número 26, que fala assim: por amor de Cristo. Está falando de Moisés, por amor de Cristo. Mas espera aí, Moisés viveu há muitos anos, muitos e muitos anos antes de Cristo.
Isaías escreveu o seu livro 700 anos antes de Cristo. Moisés viveu ali, eu creio, mais de 1.300 anos antes desses acontecimentos. Agora diz aqui, por amor de Cristo. Ué, mas como assim? Ele viveu há 2.000 anos antes de Cristo. Como é que ele, por amor a Cristo? Como assim? Irmão, Cristo sempre existiu, o ungido de Deus sempre existiu. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nosso Senhor Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus estabelecido por Deus antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Então todos os acontecimentos, tudo aquilo que os profetas falaram a respeito do Cristo, não de Jesus, do Cristo, porque Jesus foi um nome que o Cristo recebeu, nome este direcionado pelo anjo Gabriel a José. Você vai chamar aquela criança que vai nascer, que é fruto do Espírito Santo, você vai chamá-lo de Jesus, porque ele salvará o seu povo do seu pecado. Isso foi o nome, mas Cristo sempre existiu, antes da fundação do mundo. Então, quando o Senhor começa a inspirar Moisés a escrever, está apontando para Jesus. Então, ele está escrevendo a respeito de Jesus, não com clareza de você bater o olho e já descobrir, mas se você estudar, você vai saber que todos os livros da Bíblia estão apontando para o tempo da plenitude, a plenitude quando Deus enviaria Jesus ao mundo, mas o Cristo já era antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Então, diz aqui que por amor a Cristo, Moisés, por amor a Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Amém? Olha que coisa, irmãos. Veja que coisa interessante. Moisés fez um trabalho esplendoroso. Esplendoroso. Ele tira o povo de Israel do Egito, né? A Bíblia nos fala que o Senhor o leva bem na entrada para a terra prometida, lá no Monte Nebo. Na entrada. E o Senhor lhe dá o prazer de ver a terra prometida. Lhe dá o prazer de ver. O Senhor lhe dá também o prazer de ouvir tudo o que existia naquela terra. Porque Deus queria trazer ao coração de Moisés a confirmação de tudo aquilo que Deus lhe havia revelado, e que ele foi o condutor, aquele que levou o povo até a entrada. As irmãs que vão servir Santa Ceia vão se levantando. Então, irmãos, olha só. Moisés, ele chega até a entrada. A entrada. Ele se certifica de tudo que tem lá. Ele ouve o testemunho de tudo que tem lá, né? E o Senhor o leva até a entrada. O Senhor o leva até a entrada. E ali o Senhor tira a vida dele. 120 anos de idade. O irmão Ricardo, a Bíblia fala que ele não tinha dores de perna. Ele estava em pleno vigor. Sabe lá, 120 anos de idade, pleno vigor, irmão? 120 anos de idade, pleno vigor. Agora, meus irmãos, Moisés, ele viu coisas maravilhosas na sua vida, mas a sua maior visão foi de Deus. Essa visão transformou a sua vida. Eu quero falar um pouco sobre essa visão que ele trouxe, que ele teve. Você sabe que Josué, ele foi o substituto de Moisés. E a palavra Josué quer dizer Deus é minha salvação. Moisés é tirado das águas, mas Josué, Deus é minha salvação. E o nome Jesus, ele é o mesmo que Josué, Deus é minha salvação.
Uma coisa, irmãos, Moisés viu e ele não conseguia entender. Você sabe que o deserto, ele é um lugar terrivelmente quente. Terrivelmente quente. No capítulo 3, versículo 2 de Êxodo, Moisés teve uma visão gloriosa. Que visão foi essa? Está escrito assim: ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio da sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Ele viu que algo sobrenatural estava acontecendo. Eu vou explicar para você a respeito da sarça, mas antes disso, ele teve uma visão gloriosa. Ele viu a sarça ardendo em fogo, mas ela não se consumia. Até a gente canta aquele hino, né? Sarça ardia. Lá no Monte Horebe, a sarça ardia. Lá no Monte Horebe, a sarça ardia. Moisés queria saber por que a sarça ardia e não se consumia, queria saber. Então, ele teve, e o que chamou a atenção dele era que mesmo aquela sarça em fogo, ela não se consumia. O que o fogo não pode consumir, irmão? O fogo consome tudo, né? Consome tudo. Consome tudo. Mas ele também teve uma visão transformadora. E que visão foi essa? No capítulo 3, versículo 3 a 10 de Êxodo, está escrito assim: que impressionante, pensou Moisés, por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar e então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei o quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos jebuseus, dos amorreus, dos fariseus, dos hititas, pois agora o clamor dos israelitas chegou até mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, e eu o envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Irmão, é caso notório e público isso. No deserto, a sarça, ela é totalmente seca, dado a força do sol. A força do sol. E às vezes é tão forte, que o próprio sol faz com que a sarça pegue fogo e se consuma. É por isso que ele ficou admirado de ver que a sarça estava em chamas e não estava consumida. Ficou admirado por causa disso. Mas tudo isso era o planejamento de Deus mostrar para Moisés: vem aqui, você tira a sandália dos seus pés. Aquele mesmo anjo que falou para Josué: chega aqui, Josué, tira as sandálias dos seus pés, porque o terreno que você está pisando é terreno santo. Mas era um terreno que estava na porta de Jericó, que foi uma cidade amaldiçoada. Como é que o Senhor me fala que é um terreno santo? Porque aonde o Senhor está, se manifesta, o terreno é santo. Por isso o local que você está é um local santo. É um terreno santo. É onde
o Senhor pode falar conosco. É onde nós recebemos a oportunidade dada por Deus para falar do nome dEle, para que através de falarmos do nome dEle, invocarmos o nome dEle, então Ele possa se manifestar e trazer aos nossos corações a bênção da qual nós precisamos, trazer alimento para a nossa alma, trazer refrigério para a nossa alma, trazer entendimento para a nossa alma, trazer estabelecimento de fé no nosso coração pela palavra ouvida. Ele tem esse propósito. Por isso que nós estamos aqui nesse lugar, porque essa casa é a casa do Senhor. Não é a sua casa, não é a minha casa, é a casa do Senhor. E o Senhor está aqui. E Ele está aqui não para ser desrespeitado. Ele está aqui não para sofrer absolutamente nada de ação que venha a desonrar a pessoa dele, ação essa provocada por nós que somos filhos dele. Mas Ele está aqui para receber dos nossos lábios aquilo que lhe é devido: honra, louvor, glória, majestade, santidade eternas ao Senhor. Amém? Então Moisés, ele viu isso, mas ele teve uma mudança grandiosa demais. Quando ele teve essa visão, a qual seguiu a consagração, que foi o sacrifício. No capítulo 11, versículo 28 de Hebreus, ele diz assim: pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Ele recebe uma palavra do Senhor na noite em que o Senhor lhe mandou estabelecer a Páscoa. E a finalidade era que o anjo da morte haveria de passar em todo o Egito, e todo primogênito de todos os egípcios haveria de ser atingido por esse espírito de morte. Mas havia da parte de Deus uma orientação: entra na arca que o mal não te alcançará, entra na arca que o mal não te sucederá, entra na arca que você vai ter o livramento. E qual era o livramento estabelecido por Deus para Moisés? Ou você vai oferecer em sacrifício um cordeiro, um cabrito, e você vai pegar o sangue e vai aspergir nas portas. Quando o anjo da morte passar, vai perceber: não, ali tem a marca do sangue. Quando o anjo da morte passar aqui nesse mundo, ele não vai ter poder sobre a sua vida. Por quê? Porque sobre a tua vida tem a marca do sangue do Cordeiro de Deus. Marca do sangue do Cordeiro de Deus. Marca do sangue do Cordeiro de Deus. Então, meus irmãos, ele o que fez? Ele fez a Páscoa, comemorou-se a Páscoa. Essa visão que ele teve fez com que ele superasse o medo. Em Hebreus 11, 27 é escrito assim: pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, do faraó, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Glória a Deus. Então Moisés, ele enxergava ao longe, ele via aquele que era invisível. E isso ele via porque o Senhor estabeleceu no coração dele a palavra da fé, dita pelos pais dele, falando da promessa que Deus havia feito para Abraão. E aquilo foi ficando no coração dele, aquilo foi crescendo no coração dele. E ele começa a ter uma comunhão com Deus, e todas as palavras que ele havia ouvido dos pais são estabelecidas pelo Espírito Santo no coração dele. Então as atitudes que ele tinha, ele as praticava vendo o invisível. Que palavras são essas que vocês estão trocando pelo caminho? Ué, você é estrangeiro aqui? Você não sabe o que aconteceu em Jerusalém aí? Que prenderam Cristo, que ele era, assim nós considerávamos como nosso Salvador, mas vieram, prenderam, crucificaram, mataram ele.
Irmão, ver o invisível é você acreditar na palavra de Deus em toda circunstância da vida. Não pense você que Moisés chegou diante de Faraó e as portas todas foram abertas para o Faraó. Está liberado, Moisés, leva todo mundo embora daqui. Não. Ó, sabe, Moisés teve que não uma vez, mas ficar 10 vezes ali diante diante de Faraó lá, com aquelas pragas todas lá. 10, Orlando? 10 pragas. 10 pragas. 10 pragas diante. Não foi na primeira que ele liberou, irmão? Sabe, que às vezes a gente não leva em conta. Deus falou assim, irmão Ricardo, que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A gente acha que não precisa buscar, já está liberado. Oh, Deus já havia falado há 400 anos antes para Abraão que visitaria o povo dele no Egito, mas não foi na primeira ocasião. Houve um enfrentamento daqueles que não queriam liberar a bênção para o povo de Israel. E muitas vezes na nossa vida, irmão, a gente esmorece, porque a gente ora 2 minutinhos e a gente fala: Deus não quer me abençoar, Deus não quer estender as mãos sobre mim. Nós não temos perseverança, mas a Bíblia fala aqui que Moisés perseverou vendo o quê? O invisível. Perseverou vendo o invisível. Mas quem és tu? Você é estrangeiro aqui? Os dois a caminho de Emaús também, Jesus estava ali do lado deles, eles não conseguiam perceber que era Jesus, não conseguiram ver que era Jesus. Isso quer dizer, irmão, que o Senhor vai estar com você, você que acredita nele, é para você não revogar essa palavra no teu coração, mas para estabelecê-la pela fé, acreditar nela, porque ela é verdadeira, ela é irrevogável, ela é imutável, ela permanece. O Senhor, Ele está com o povo dele, porque o cabeça não pode estar separado do corpo. O cabeça não pode estar separado do corpo. O meu dedo não pode estar separado do meu corpo e, consequentemente, estar separado da cabeça. Nós, como membros do corpo de Cristo e coletivamente como corpo de Cristo, não podemos e não estamos separados do bendito cabeça, que é o cabeça da igreja, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Ver o invisível. Ontem, nós tivemos uma reunião com os pastores, né, Orlando? Ontem, pastores estavam aqui com a gente. No final da reunião, quase no final, a gente estava orando com um irmão que veio conosco aqui para Pouso Alegre, pastor Zé Carlos, está lá em Ouro Fino, o mesmo tanto de idade que eu tenho em Pouso Alegre, ele também tem para cá, porque nós viemos juntos de Pouso Alegre, de Jundiaí. E ontem ele me revelou uma coisa que eu nunca tinha sabido. Não sabia. E não revelou apenas para mim, revelou para todos os pastores que estavam lá. Porque quando nós viemos de Pouso Alegre, eu trabalhava, o Zé Carlos também trabalhava, ele era promotor de vendas, trabalhava. E quando nós recebemos o chamado do Senhor para vir para Pouso Alegre, irmão, olha, nós viemos e não olhamos para trás. Muito embora a nossa atenção, não uma nem duas, mas muitas vezes, foi chamada para a gente olhar para trás. Muitas vezes. E ontem ele falou, pastor, aí eu vou revelar uma coisa para você, que você nunca soube. Mas quando nós saímos eu saí da minha casa para vir para Pouso Alegre, você não sabe, pastor João Batista não sabe, João Batista veio com a gente também. Ele disse que ele chorou 1 hora chorando, sentindo a partida, deixando a família para trás, deixando os irmãos, deixando o pai, deixando mãe, deixando vir embora. Né? 1 hora.
Mas veio por quê? Vendo o invisível, sabendo que o Senhor estava perto, sabendo que o Senhor estava junto, sabendo que o Senhor estaria acompanhando, muito embora houve muitos momentos que parecia não estar acompanhando, não está. Momento de desafios da fé. Mas a gente foi aprendendo e por isso nós transmitimos para você. O que é verdade para mim, é verdade para você, porque é uma verdade estabelecida na palavra de Deus. Deus, Ele está conosco. Nós estamos vendo o invisível. E não vai acontecer conosco o que aconteceu com Moisés, porque aquele que é o representante da lei não podia acessar a terra prometida, porque a terra prometida alcança-se pela fé e não por guardar a lei. Não por guardar a lei, alcança-se por aquele que lutou bravamente e que rasgou o véu do templo e que fez com que nós conseguimos obter nele, na pessoa dele, por graça dele, por misericórdia dele, a salvação da nossa vida. Eu não vou chegar na entrada e olhar, não vou, porque aquele que me comprou já me deu acesso à vida eterna, já deu acesso à igreja dele à vida eterna. Amém? Glória a Deus. Vai valer muito a pena, não apenas ver de longe o que Deus tem preparado para nós, mas sim, entrarmos nos céus vindouros.